Bom dia, irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Realmente, irmãos, é uma alegria, né? Estarmos aqui reunidos como irmãos, né? Nessa comunhão tão preciosa, né? Onde nós podemos louvar a Deus, nós podemos agradecer a Deus, podemos também nos colocar mais uma vez diante dEle para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, para que Ele possa perdoar as nossas falhas, né? Eu queria convidar a igreja que abram as suas Bíblias, que abramos as nossas Bíblias, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo, né, aos Coríntios, no capítulo 1, versículos de 18 até o 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 18 até o 25. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 18 ao 25. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar mais uma vez, pedindo a direção do Espírito Santo sobre as nossas mentes, sobre as nossas vidas, para que nós possamos entender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações nesta manhã. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos mais uma vez por estarmos aqui reunidos como povo do Senhor, povo da aliança de Deus, e te agradecemos, Pai, porque nós até aqui entoamos cânticos ao teu nome, louvores, agradecemos, te adoramos, exaltamos o teu santo nome. Neste momento nós te pedimos, com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que está neste mundo, que nos dê entendimento da palavra, da tua santa e bendita palavra, para que ela venha falar aos nossos corações nesta manhã, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos guarde cativos à tua mensagem, Pai, e nós somos agradecidos, e por isso nós oramos, no nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, um pastor e teólogo anglicano britânico, chamado John Robert Walsley Stott, mais conhecido como John Stott, né? Foi um dos grandes nomes mundiais evangélicos e escreveu uma célebre frase em seus livros, em seus escritos, abre aspas: se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus Cristo.
se a cruz não for o centro da nossa religião, a nossa religião não é a de Jesus Cristo. Nesta passagem, irmãos, que nós acabamos de ler, essa passagem bíblica na qual Paulo, então, ele escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, ele fala, então, sobre o que, irmãos? Sobre a mensagem da cruz, né? O que o sacrifício de Jesus Cristo, aquilo que aconteceu naquela cruz, quais são as características, né, deste fato, né? Por que aquilo aconteceu na verdade? É evidente, irmãos, que o cerne, né, do Evangelho, da Boa Nova, é que Deus, né, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para que morresse naquela cruz, em nosso lugar, para que os nossos pecados então fossem perdoados, e para que todo aquele que cresce em Jesus Cristo, tivesse então, ou tenha, né, salvação em Cristo Jesus. Este é o verdadeiro, irmãos, a verdadeira boa nova, que Cristo ressuscitou, na verdade, né, naquela cruz, para nos salvar. Ele venceu a morte, e nós também venceremos a morte, quando Cristo, então, retornar para buscar a sua igreja. A mensagem da cruz, irmãos, para muitas pessoas, não é algo aceitável. E então, eu pergunto aos irmãos, quais seriam, então, as características da mensagem da cruz? Percebam que toda vez que a gente fala sobre a questão do sacrifício de Jesus, a questão do plano eterno de Deus para a salvação do mundo, para a salvação da sua criação, percebo que muitas vezes as pessoas não entendem, ou as pessoas acham que é algo muito complicado, né? Algo muito alto de se alcançar em suas mentes, em suas ideias, né? Mas eu quero dizer, irmãos, que é uma questão de fé, na verdade, tudo isso, porque não é possível, né, crer se nós não tivermos fé nessas coisas, e nós sabemos que quem coloca a fé no coração do homem é Deus, né? É Ele que coloca, né, a fé, isso que nós necessitamos, para que nós, então, andássemos em algum momento, né, perdidos nesse mundo, mortos em nossos juízos e pecados. Então agora nós entendamos o plano de Deus para a salvação do mundo, quando então Ele envia seu único Filho, Jesus Cristo. Todos nós sabemos que na fundação do mundo estavam lá, né, as três pessoas da Trindade, o Pai, Deus Pai, estava Deus Filho, Jesus Cristo, e também o Espírito Santo, né? Por isso, irmãos, nós precisamos então entender e verificar então quais são as características da mensagem da cruz. Quais são as características da mensagem da cruz? A primeira coisa, irmãos, que o texto nos mostra aí no versículo de número 23, na primeira parte dele, ok? É que a mensagem da cruz, ela é escândalo para os religiosos, né? Porque tanto os judeus pedem sinais. Todos sabem, irmãos, se alguém não sabe, nós vamos agora ver essa questão. No meio do povo dos coríntios, existia tanto judeus como gregos. E para eles, irmãos, o que importa, na verdade, naquela época, era a sabedoria romana. Porque nós vemos Paulo aqui pregando no Império Romano, você sabe, né? Quando nós olhamos para a Europa hoje, irmãos, ela não tem esse desenho, né, separado de países aqui, países ali, não. O Império Romano era uma coisa só que englobava uma região muito grande, que era o Império Romano. E aí, então, neste lugar, na igreja de Corinto, na verdade, quando Paulo escreve essa carta, lá encontra-se, então, judeus e gregos. E todos sabem que a cultura, irmãos, grega era o quê? A questão da sabedoria humana, a questão da
filosofia. Quem se lembra disso, né? Filósofos gregos, né? Então, essa questão, essa cultura era muito difundida naquela época. E Paulo aqui está escrevendo, então, esta carta para orientar, né, a igreja de Corinto, para que entendam, na verdade, né, a mensagem da cruz. A diferença, irmãos, entre os judeus e os gregos, é que os judeus, eles observavam essa sabedoria na lei revelada nas Escrituras, enquanto os gregos buscavam o quê? A razão filosófica, né? Os judeus, eles tinham estudado, né? Tinham o livro da lei, aí o Alcorão, né? Os 5 primeiros livros da lei. Então eles já entendiam, né, essa questão da sabedoria de Deus na lei que foi revelada nas Escrituras. Mas os gregos, eles buscavam, na verdade, na razão filosófica, na razão do que, por que o ser existe, né? Uma razão mais filosófica, ficar pensando, né? Em vez de acreditar, em vez de acreditar que Deus criou todos os seres humanos, que nós somos criaturas de Deus, eles ficavam, aquela filosofia, né? Lá no tempo de Aristóteles, vamos supor, né? Ficava pensando que quem era o ser humano, quem somos nós, né? Aí começava aquele devaneio, né? Na questão filosófica. E o início, irmãos, do versículo 22, que nós acabamos de ler, diz que porque tanto os judeus pedem sinais. Os judeus, irmãos, eles esperavam sinais milagrosos para crerem que o Messias está entre eles. Muitas vezes, em vários textos bíblicos, os judeus pedem que Jesus, então, né, mostre um sinal, Senhor, para que nós possamos crer. Vejam só, né? Para que eles pudessem entender, irmãos, que aquilo que o profeta Isaías, aquilo que Gênesis, né, já escrevia e que escreveu, falando da vinda do Messias, eles ainda não acreditavam que Jesus era o Messias, que a vinda do Messias já tinha se concretizado. Os judeus, irmãos, eles desejavam que evidências do poder divino vindo de Jesus para crerem nele. Ao passo que se possuíssem, né, uma intimidade com Deus, eles fazeriam o quê? Se lembrariam que a própria palavra já seria o suficiente. Por quê? Porque todos sabem, né, que existe o Antigo Testamento. E todos sabem que o Antigo Testamento, em todos os seus textos, em todos os seus livros, apontam para a vinda do Messias, para a vinda de Jesus. Então, Paulo fala, né, se eles então atentassem ou tivessem essa intimidade com Deus, como é que nós temos intimidade com Deus? Quando nós lemos o quê? As Escrituras. Aqui está a nossa intimidade com Deus. Porque nós cremos aqui, irmãos, que está tudo que nós necessitamos. Toda a história está contada aqui, daquilo que surgiria, desde a criação do mundo, falando, né, de Jesus, né, que o Messias viria, enfim, até os dias do final de todas as coisas, que nós vamos encontrar lá no livro de Apocalipse, né? Então, se tivesse intimidade com Deus, eles se lembrariam, irmãos, da palavra, e isto já seria, na verdade, o suficiente, não perfeito, né? Porque o perfeito, só Cristo. Não há salvação pela palavra, apenas cremos na palavra, mas nós precisamos crer que Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados, e agora nós cremos, e aí então nós somos salvos por causa disso. Cremos e nos arrependemos, não esqueça disso, tá? Não é só crer, porque crer, até o diabo crê na palavra de Deus. Mas nós precisamos fazer o quê? Também se arrepender dos nossos pecados, das nossas coisas erradas, né? Das coisas que acontecem nesse mundo. Cristo, então, irmãos, é escândalo para os judeus, e a palavra aqui, escândalo, no grego, é literalmente o quê? Pedra de tropeço. Ou seja, aqueles mestres da lei, os escribas e os fariseus,
grandes conhecedores, viriam então a tropeçar ao encontrar-se com Cristo, visto que aquele que não recebe ao Senhor no seu coração já está condenado. Aquele que não recebe a Cristo em seu coração já está condenado, infelizmente. E a primeira aplicação, irmãos, que eu gostaria de trazer com os irmãos, nessa primeira parte, né, dessa mensagem, é que hoje em dia, irmãos, viver debaixo da graça de Deus é escândalo, né, para muitas pessoas. Porque talvez em algum momento você vai ser zoado ou saracoteado, enfim, não sei, né? Alguém diz assim: o que você fez esse final de semana? Aí você vai dizer assim: não, eu fui na igreja domingo de manhã. Aí vai dizer assim: foi na igreja? Ou então em época de veraneio, né, irmãos? O que você fez? Eu estava na igreja. Na igreja? Porque não foi à praia, né? Em vez de estar indo na igreja, né? Então, irmãos, como é escândalo, né, para muitas pessoas viver debaixo da graça de Deus. E é por isso que foram então criadas, irmãos, algumas regras sobre como devemos viver. Pessoas, irmãos, que proíbem que irmãos tenham algum tipo de proximidade com a justificativa de que se contaminarão, né, ao terem contato com aqueles que são de outra religião ou costume oposto ao nosso. Todos sabem, e Jesus foi muito criticado por isso, quando Jesus está naquela mesa, né? E os judeus criticam: Jesus lá com os escarnecedores lá, está almoçando, está comendo com ele. E Jesus responde o que para eles? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Assim é conosco, irmãos. Onde quer que nós estejamos, nós vemos pessoas perdidas nesse mundo. E nós precisamos, então, estar em alguns locais onde as trevas predominam aquele lugar. Porque nós somos o quê? Luz do mundo. Então, onde nós entramos, a luz de Cristo que habita em nós, ela ilumina aquele lugar. É por isso que nós precisamos, muitas vezes, estar em alguns locais que nós deveríamos estar mesmo, para levar a palavra de Deus, para testemunhar através do nosso comportamento, e aqui é algo muito importante. Não adianta nós se tornar meros leitores da Bíblia, né, sabendo o que tem que fazer, e o nosso comportamento não tem nada a ver com aquilo que você lê, ou não tem nada a ver com aquilo que você fala. Entendam? Que precisa haver um reflexo, precisa haver um testemunho que faça com que você fala é a sua prática no seu dia a dia. Porque não adianta, né, o irmão sair daqui, se encostar aí num boteco ou em outro lugar e fazer o que deve fazer, que não deve fazer. E ele diz: e aí, recém estava ali na igreja, recém saiu da igreja, agora já está aqui, né, dando mau testemunho, no caso, né? Nós precisamos dar um bom testemunho. Essas pessoas, irmãos, que proíbem irmãos, então, de ter alguma proximidade, né, com Jesus ou com a palavra de Deus, eles são como judaizantes. E aqui, judaizantes, irmãos, são pessoas que, não sendo geneticamente israelitas, porque eles não nasceram em Israel, aqui é os judaizantes, tá? Quem nasceu lá em Israel é o quê? Judeu, ok? Tá? Mas nós temos aquelas pessoas que não são geneticamente israelitas e nem têm passado por uma conversão formal ao judaísmo, né? Não se converteram formalmente ao judaísmo. Seguem então o que? Partes da religião e apenas da tradição. Esses são os judaizantes, ok? Então essas pessoas são como os judaizantes, que ao invés de testemunhar, irmãos, as obras de um Deus que nos recebe graciosamente, que nos recebe através da graça, e é de graça mesmo, né? Graça que nós não merecíamos, que nós chamamos de graça imerecida. Por quê? Porque nós éramos pecadores e ainda continuam sendo pecadores, mas é quando Deus olha para nós
de graça, ele diz assim, ó, vou lhe dar o meu filho, Jesus Cristo, para que você creia nele, se arrependa dos seus pecados e tenha a salvação. Isso é graça de Deus. Porque todos sabem que nós não merecíamos nada disso, né? Então, Deus nos recebe de forma graciosa e nos transforma. E essas pessoas preferem fazer o quê? Colocar proibições e regras em coisas sem sentido, agindo apenas com mau testemunho e nada falam de Jesus Cristo. Esses são os judaizantes. Segunda coisa que a palavra vai nos mostrar, irmãos, sobre as características da mensagem da cruz, é que a mensagem da cruz, irmãos, ela é loucura para os descrentes, para aquelas pessoas que estão perdidas, aquelas pessoas que não acreditam em nada. Parece ser loucura isso. E aí está no versículo 23, na segunda parte dele, né, que diz que mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, que eu falei na primeira parte, e loucura para os gentios. Para os gentios, né? Então, a mensagem da cruz é loucura para os descrentes. Os gregos, irmãos, eles se tornaram, eu já falei aqui, famosos, né, pela busca do conhecimento através da filosofia. Ainda essa semana eu vou ter que falar um pouco, né, no seminário sobre metafísica aristotélica. Olha, é um negócio, irmãos, que se você se aprofundar, você fica louco. Porque é um troço, é como se você tirasse a existência do ser humano do nada. Nós surgimos do nada, né? E agora nós estamos aqui. É uma coisa louca, mas é algo que a gente precisa aprender, na verdade, naquela matéria de filosofia, ok? Então, irmãos, os gregos, então, todos sabem, se tornaram famosos pela sua busca do conhecimento através da filosofia, onde a palavra filosofia, irmãos, descreve qual era a inclinação deles, né? O versículo 22 nos mostra que a inclinação dos gregos ou dos gentios era o quê? A busca da sabedoria. Versículo 22 está falando ali, ó, buscam sabedoria. Para os grandes sábios, irmãos, a palavra da cruz não seria nada menos que uma tolice, merecia toda ironia e zombaria. Os coríntios, irmãos, eles viviam em um local de grande busca pela filosofia, como eu falei, o local onde eles estavam, né, situados. E os mestres daquela época, irmãos, admirados então por suas palavras e por seus pensamentos, né, pensamentos bacanas, não, né, tipo assim, eu surgi, eu não sei o quê, né, sem muitas vezes acreditar em Deus, criador de todas as coisas, né. Então os mestres daquela época, admirados por suas palavras em busca da sabedoria e por seus pensamentos, consideravam que então que falar de Cristo não seria algo digno de confiança, mas apenas de humilhação e de descrédito. É isso que eles pensavam naquela época e o que muita gente pensa nos dias de hoje, né? Falar de Jesus, alguém nos diz que nós somos loucos, porque nós cremos em Cristo, porque nós entendemos a mensagem do Evangelho, porque nós entendemos o que as Escrituras Sagradas nos falam, né? Muito bem, irmãos. Então, pessoas que buscavam razões, então, para a existência neste mundo, eram incapazes, então, de descobrir a resposta por si mesmos, pois o que marcava os corações dessas pessoas era o quê? A descrença e o ceticismo. Ceticismo caracteriza-se por ter predisposição constante para a dúvida e a incredulidade. Esse é o cético. Uma pessoa que está sempre em dúvida, uma pessoa incrédula, né? Então, nos seus corações existia, né, essa questão da descrença e dos céticos, na verdade. E a segunda aplicação desse segundo ponto da mensagem, irmãos, é que nós precisamos observar que nada muito diferente, né, do mundo de hoje, ainda que esteja um pouco pior, e muito pior, na verdade, né? Pois apesar da salvação em Cristo Jesus ter chegado a muitos povos e a muitas pessoas,
O que se vê, na verdade, irmãos, é uma mistura de filosofia e conceitos desordenados que não chegam a lugar nenhum. É isso que nós temos no dia de hoje. O relativismo, e aqui eu vou falar um pouquinho do relativismo, corrente filosófica que propõe que a verdade é relativa, não havendo uma verdade absoluta. Alguém vai dizer assim, não, isso aí é relativo, esse teu comportamento é tranquilo, né? A questão do relativismo, né? Pode fazer isso aí, não tem problema nenhum, isso não vai dar em nada, né? Pensando bem, né? O que tem, né? Tomar um golinho aqui, ou, né, fazer uma fezinha ali, essas questões, isso se torna relativo, a verdade, né? E aí, então, este relativismo, irmãos, ele tomou conta e fez com que os gêneros homem e mulher fossem desprezados, como são por sua natureza. Deus criou o quê? Homem e mulher. E institui o casamento entre essas duas pessoas, lá em Gênesis, na criação, no capítulo 3. Relativou-se o que, irmãos? O crime, relativou-se o direito à vida, à política, à justiça, e vemos várias religiões se misturando, irmãos, para serem o que chamamos de o quê? Sincretismo religioso, que quer dizer o quê? Elementos diferentes, tradições religiosas, são combinados em uma prática, em uma única prática ou única crença, né? Várias religiões, então, se reúnem, né, em torno de uma única prática e uma única crença. Ninguém mais tem culpa de nada, né? Ninguém mais é culpado de nada. Cada um tem de viver a sua vida e não pode ser questionado por isso, né? Imagine, irmãos, falar de pecado para esse mundo atual, pois o que eles mais querem é mergulhar no pecado, ainda mais no pecado para confrontar. Ninguém pode dizer o que tem de ser feito, ninguém pode falar mais nada, né? Porque já que o povo, este mundo está jaz no maligno, então nós acreditamos que muitas coisas, tudo está perdido, mas nem tudo está perdido. Pregar que Cristo, irmãos, morreu por estas pessoas, por estes, para os libertar das trevas, não há loucura maior, pois eles não creem em Cristo, muito menos em Deus, e muito menos crerem que precisam ser libertados. É evidente, irmãos, que não é nós que libertamos alguém da escravidão do pecado, mas a nós nos cabe falar da palavra de Deus, falar do evangelho de Cristo, e faz o que? Deus, né, na sua infinita sabedoria, poder e justiça, toma conta do vivente, toma conta daquela pessoa, mas nós precisamos o quê? Falar. Nós não podemos nos calar diante disto, mas nós precisamos falar, dizer, ó, é assim, está escrito aqui, vamos, né? Você entendeu? Aí a pessoa diz, não, não entendi nada. Então, Deus toma conta de ti, e é assim que Deus faz. Não é nós que mudamos a vida de ninguém, mas é Deus, né, que pela graça irresistível, um dos pilares, né, do que nós cremos, alcança aquela pessoa, como alcançou a todos nós aqui, né, e os do passado também, as pessoas, e essa pessoa então passa a crer em sua palavra, na palavra de Deus. Mas, apesar disso tudo, irmãos, ainda há esperança, porque a mensagem da cruz, ela não é deste mundo. A mensagem da cruz, irmãos, ela é o quê? Poder e sabedoria de Deus. A mensagem da cruz, irmãos, versículos 24 e 25, ela é poder e sabedoria de Deus. Por isso que nós falamos, irmãos, que a mensagem de Deus, ela tem poder. E a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus.
Ela é. Porque toda vez que nós lemos isso que está aqui, a Bíblia Sagrada, nós acreditamos que ela é poder, ela tem poder para transformar as pessoas. Ok? Na antiguidade, irmãos, o poder divino, ele estava associado ao quê? Aos que faziam milagres, né? Vocês sabem disso. E é por isso que os judeus, então, pedem sinais miraculosos. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, no Novo Testamento, escreveu lá em sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, dizendo que, quem se lembra que está escrito em Romanos 1,16? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele fala muito bem, primeiro do judeu e também do grego. Por isso, irmãos, sejam judeus ou gregos, estes se gloriam em sua sabedoria e em seus atos. Mas Paulo aqui, irmãos, ele mostra que a cruz de Cristo vem para mostrar que Deus não nos aceita pelo que nós somos, ou pelo que nós podemos conquistar com as nossas próprias forças, mas pelo sacrifício substituto, para não dizermos o quê? Vicário, né? De Jesus naquela cruz. Isto o que vence toda a sabedoria e a força humana. Jesus, irmãos, ele veio para unir povos distintos, opostos, e mostrar que não seria por sabedoria ou conquistas que eles estariam juntos, mas por meio daquele que é o cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. E aí no versículo 25, irmãos, nós vemos então Paulo sendo irônico até um pouco com as palavras que utiliza, né? E ele diz assim, ó, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Este versículo, ele completa, na verdade, o versículo 24, onde a loucura ou o absurdo de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, pois não é sabedoria deste mundo. Não é aquilo, irmãos, que nós pensamos. A palavra de Deus é sabedoria, é poder, é verdade. Não é o que nós pensamos. Né? Jesus, irmãos, ele veio realmente para unir todos os povos, né? A sabedoria humana, irmãos, na verdade, é algo instável, né? Condicionada a cada um de nós, a cada um ser humano, a cada povo. Mas a sabedoria de Deus, ela é o quê? Ela é imutável, ela não muda. Deus não muda nada dos seus planos, da sua sabedoria. Ela é algo imutável. A sabedoria de Deus, irmãos, é algo perfeito e algo digno de confiança e de aceitação. Por isso que nós cremos que a palavra de Deus, ela é o quê? Inerrante, infalível e verdadeira. A palavra de Deus, ela é inerrante, não há erros, né? Em toda a sua palavra, nas escrituras sagradas, ela é infalível e ela é verdadeira. Por isso ela é digna de confiança e aceitação. Enquanto os judeus pensavam ter, então, crucificado, né, um impostor, quem se lembra, né, disso, né? Que estava trazendo ensinos errados, Deus estava agindo. Enquanto Jesus estava sendo crucificado e os judeus pensando que era um impostor, Deus estava fazendo o que ali, irmãos? Estava agindo através do seu plano eterno a fim de cumprir a sua soberana vontade na vida de todos. Enquanto aquilo acontecia com Jesus, Deus estava cumprindo, estava agindo através do seu plano. E esse plano, irmãos, desde antes da fundação do mundo, tá? Não foi porque aconteceu com Jesus e agora eu vou fazer isso. Não. Deus, ele é infinito. Ele já tinha um plano de salvação para a humanidade, né? Já, irmãos, a fraqueza de Deus é mais forte que
toda a força humana, porque a nossa força ela é limitada, né? Condicionada ao que? A nossa vida que o próprio Deus nos dá. Ela é condicionada a uma vida que o próprio Deus nos deu. Por isso ela tem um limite. Enquanto o Império Romano, irmãos, acreditava estar usando a força, né, do seu imperador e do seu exército, o Império Romano, um exército poderoso, né, para colocar todas as coisas em ordem, pensando que aquele simples profeta judeu não mais existiria, né? Tipo assim, crucificou, acabamos com ele, né? É o fim dele, né? De Jesus, né? Enquanto eles estavam pensando isso, irmãos, e que aquele profeta judeu não mais existiria, ao enfrentar a morte, Cristo então ressuscitou de entre os mortos para perdoar os pecados da humanidade. Enquanto todos achavam que tudo tinha se terminado, próprios discípulos, né, no caminho para Emaús, tristes que estão, porque ouviam as palavras de Jesus, se lembravam do que ele tinha falado, até que ressuscitaria o terceiro dia, e eles estão ali caminhando, cabisbaixo, e triste, né? E eis que daqui a pouco surge um com eles conversando. Você sabe dessa história, né? E era quem ali com eles? Jesus. E aí começa a lembrar, né, das coisas que eles faziam, da ceia, do cafezinho, né? Que estava lá com eles. Aí eles, pá, quem estava com a gente? Aí, né, se caiu, então a sua mente começou a entender e eles voltam correndo agora para anunciar, nós vimos o mestre está conosco, volta para Jerusalém correndo para contar para as outras pessoas. E a última questão que eu queria colocar para os irmãos, a última aplicação, irmãos, é que a mensagem da cruz ainda é bem viva e atuante. A mensagem da cruz, irmãos, é instrumento de Deus para transformar corações rebeldes em filhos do Pai. É para viver uma vida de piedade, uma vida de redenção, uma vida de perdão e salvação. Nossa missão, irmãos, é mostrar que esta mensagem é muito relevante e urgente, por mais difícil que possa parecer, muitas vezes, porque nós servimos, irmãos, a um Deus que não age segundo os padrões humanos. Concluindo, irmãos, nossos corações, então, devem se encher de alegria quando podemos falar das grandezas de Deus, pois nós somos enchidos com esperança, com paz e satisfação em ter no Senhor tudo aquilo que a nossa alma precisa. A mensagem da cruz, irmãos, pode ser escândalo para religiosos, pode ser loucura para descrentes, mas para nós que cremos, é poder e sabedoria de Deus. Por isso, irmãos, que o Senhor possa nos encorajar, dia após dia, a seguirmos firmes e perseverantes nesta luta, irmãos, que não é contra homens ou pessoas, não é nada contra pessoas, essa luta que nós temos, né? Mas contra hostes espirituais. Cristo, irmãos, ele vence por nós, e o que o Senhor, então, Jesus, possa, então, nos abençoar. Que Jesus possa encorajar a vida de cada um dos meus irmãos, a vida dessa igreja, que possa proclamar as verdades de Jesus, a palavra de Deus que está contida nas suas santas, sagradas escrituras. Ok, irmãos? Que Deus possa, então, nos fortalecer, que nós possamos sempre lembrar, né, daquilo que Deus, seu plano maravilhoso de salvação, Jesus, seu Filho, morreu naquela cruz para os pecadores, todo aquele que crê, né, e se arrependa, então, tem a salvação eterna. Ok, irmãos? Vamos orar mais uma vez, para nós encerrarmos o nosso culto. Senhor Deus, nós, mais uma vez, somos agradecidos e alegres estamos pela Tua santa e bendita palavra, Pai. Por isso, Senhor, peço que o Senhor abençoe, Pai,
a vida de cada um dos meus irmãos desta igreja, outros irmãos que fazem parte do nosso círculo de amizade, de família também. Abençoe eles, dê a eles sabedoria, que eles possam ser usados como instrumento nas tuas mãos para abençoar outras pessoas, para levar o teu evangelho, a tua palavra, as boas novas de Jesus na vida de tantas pessoas que carecem de ouvir da tua palavra, Pai. Por isso, Pai, fortalece-nos, nos dê a paz, nos dê a alegria que vem do Senhor em todos os dias de nossas vidas. Graças nós te damos mais uma vez por tudo, e nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ok, irmãos? Então, mais uma vez quero agradecer aí os nossos irmãos, né, que nos assistem, e aqueles que ainda vão assistir, né, a este culto e esta palavra. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que possam ser abençoados por Deus em todos os dias das suas vidas. Ok, irmãos?